Falar sobre a Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente, vamos falar sobre a libertação dos prisioneiros da Azovstal, uma grande quantidade de prisioneiros, inclusive os chefes foram liberados ontem numa grande troca de prisioneiros, olha que coisa positiva, estrangeiros também foram liberados. Vamos falar sobre o andamento da mobilização russa, que não está indo muito bem, não. Então vamos às notícias. Esse é o nosso vídeo do dia 22 de setembro de 2022. Essas notícias foram sugeridas por Lula na cadeia, ET e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu hoje à tarde estou indo lá para São Paulo, vou participar de um debate lá no Monarch Talks. Monarch, para quem não conhece, é um podcaster muito conhecido aqui no Brasil, muito famoso, e ele está fazendo agora o programa dele no Rumble. Então quem quiser procurar, é só procurar Monarch Talks no rumble.com. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, e hoje, às 19 horas, eu vou estar lá debatendo, inclusive, Ucrânia e Rússia, né? E por conta disso, por conta dessa viagem, eu vou viajar hoje à tarde, volto amanhã cedo de São Paulo para o Rio. O vídeo de amanhã sobre a Ucrânia vai atrasar coisa de 1 hora a 2 horas, no mínimo 1 hora, porque meu voo pousa aqui no Santos Dumont às 8h30. E daí, até eu chegar em casa, até eu gravar, editar e conseguir subir, dificilmente eu vou conseguir ter isso antes das 10 horas ou antes das 11 horas. Vai ser pelo menos 1 hora de atraso, tá? Só para o pessoal ficar avisado, não tem nada de errado, é só por causa da viagem mesmo, tá? E, bom, vamos começar falando sobre a situação lá em Azovstal, né, da libertação dos prisioneiros, que foi uma notícia excelente que saiu ontem. Vocês lembram do caso? A cidade de Mariupol ficou durante muito tempo cercada pelos russos, então os russos conseguiram fazer um círculo aqui, cercar totalmente a cidade. Ela continuava sendo controlada por um grupo relativamente grande de ucranianos, mas eles estavam totalmente cercados, não conseguia chegar suprimentos, não conseguia chegar comida, a cidade estava sem água, sem luz, enfim, uma condição realmente muito ruim, né? Isso durou até o meados de maio, quando então finalmente foi negociada a rendição desses prisioneiros. E quando foi negociada essa rendição, a gente falou que, olha só, isso é uma coisa muito arriscada, porque a gente não sabe o que vai acontecer com esses prisioneiros lá nas mãos dos russos, né? Existe muita gente dentro da Rússia com interesse de crucificar o pessoal, por exemplo, do regimento Azov, porque tem toda essa propaganda totalmente sem sentido, tá, gente? Que o regimento Azov seria nazista e coisa e tal, não tem nada a ver com isso. Aliás, é uma história muito bacana, é um regimento que surgiu de torcida de futebol, de sindicato, de pessoas do povo querendo ajudar a Ucrânia em 2014, e depois virou um regimento dentro do exército ucraniano, não tem nada de neonazista, e alguns elementos poderiam ter alguma coisa no início, mas foram retirados do regimento no momento que ele entrou no exército ucraniano, então não tem nada disso. Então, mas há essa propaganda na Rússia. A Rússia coloca o pessoal do Grupo Azov, e algumas pessoas aqui no Brasil compraram essa narrativa. Aliás, algumas mídias, na mídia ocidental, tem jornais americanos também que falam isso, esse tipo de coisa. É um absurdo completo, não tem nenhuma lógica, né? Mas havia esse receio que a Rússia usasse esse pessoal como exemplo. E eu mesmo cheguei a falar que achava que poderia até haver a troca de presos dos combatentes comuns ali da região, mas achava pouco provável que os líderes fossem liberados, né? Eles iam acabar querendo fazer alguma coisa política, alguma mensagem com os líderes do regimento Azov, e não, ontem eles foram todos liberados. Olha que bacana, né? Tem um monte de foto aqui, ó, do pessoal, esse rapaz aqui, quando ele foi tornado prisioneiro, né? Lembra que eles ficaram presos dentro da fábrica da Azovstal, né? Que foi o último bastião dos ucranianos dentro da cidade de Mariupol. E daí eles estavam numa situação muito complicada, muitos feridos e coisa e tal, e ele agora foi retornado aqui para a Ucrânia. A menina aqui também, que é uma das médicas, a chamada era Passarinho, né, que eles chamavam o apelido dela, né, que era uma médica que estava lá, já está com o marido dela. E esses aqui são os líderes do batalhão Azov. O líder do batalhão Azov, se não me engano, eu não sei se é esse rapaz aqui, agora me falhou a coisa, né? Ou é esse outro aqui que é o mais alto. Um deles é o líder do 36º Regimento de Marines ucraniano, e o outro é do batalhão do Regimento Azov, né? E os outros são líderes também de outros regimentos que estavam lá, da guarda local também da Ucrânia.
Agora, repara que eles estão num lugar diferente, né? O que aconteceu aqui? O acordo foi que eles vão ficar na Turquia. O Erdogan se comprometeu a manter eles até o final da guerra na Turquia, então eles não são prisioneiros de guerra, eles vão ficar num hotel mantidos pelo governo turco em condições favoráveis. Os parentes deles da Ucrânia podem ir na Turquia visitá-los, então eles não são prisioneiros de guerra, agora eles não podem sair da Turquia, voltar para a Ucrânia, né? A ideia é que os russos, essa foi a condição para os russos aceitarem devolver eles nessa condição. Então eu acho que é perfeitamente razoável, isso é um padrão comum em guerras, né? O país não quer, tá devolvendo aquele prisioneiro de guerra, mas não quer que ele entre na guerra de novo, então ele não pode voltar ao país de origem, ele fica num terceiro país até o final da guerra. Veja, é o que eu falo, eu acho que isso aqui foi muito positivo, porque o meu medo é que esse pessoal ia acabar morto. O grosso do batalhão, não, a maior parte dos defensores, que são subordinados ali, eu até acreditava que eles seriam trocados e coisa e tal, mas os líderes acabaram sendo devolvidos. Isso é uma notícia muito boa, os parentes já estão comemorando muito, aí tem mais um monte de foto aqui do pessoal chegando, sorrindo já, todo mundo ligando para casa, avisando que está bem, que já está na Turquia e coisa e tal, conseguindo falar com os familiares, né? Foi uma festa danada ontem na Ucrânia com o retorno desse pessoal. Lembra, na época foi capturado 1.700 ucranianos, é o total que foi capturado. Uma boa parte já havia sido trocada, tá? Então, esse negócio de troca de prisioneiro acontece o tempo todo entre a guerra, né, no meio da guerra. Os ucranianos devolvem alguns prisioneiros dos russos e vice-versa. Agora, dessa vez, foram 215 prisioneiros que foram liberados e mais os 5 comandantes que vão ficar na Turquia. E teve também mais, aqui está mostrando a preparação deles, chegando aqui na Ucrânia, né, alguns precisando de ajuda e coisa e tal. Uma alegria só do pessoal chegando, deve ser realmente um alívio, né? Como o pessoal disse, eles estavam sendo torturados lá na prisão que eles estavam. Alguns, infelizmente, foram mortos. Vocês lembram aquele caso da prisão de Olenivka, ali em Donetsk, que foi bombardeada certamente pelos próprios russos para matar os prisioneiros ali, para esconder tortura de guerra, né? Mas esses aqui, pelo menos uma grande quantidade deles conseguiu sair. Inclusive o cara que tirou essa foto, lembra dessa foto? Que foto bonita é essa, né? Foi uma das fotos tiradas lá em Azovstal, nos últimos dias antes deles se renderem, né, antes do fim lá da batalha. Realmente uma foto que ficou icônica. E o cara que tirou essa foto, como é que é o nome dele? É o Dmitry Kozatsky. Estava também prisioneiro e foi liberado. Foi um dos 215 que foram liberados ontem. Realmente muito bacana, né? Tem mais um monte de foto aqui. Então, qual que foi a ideia? Foram 215 liberados, 124 oficiais, soldados do regimento e comandantes do regimento Azov, naquela condição, como eu falei, os 5 chefões vão ficar na Turquia, os 5 principais, né? Mas os outros todos foram liberados, já estão na Ucrânia. Também 9 guardas de fronteira ucranianos também foram liberados ontem, e teve também isso daqui, ó, 10 prisioneiros estrangeiros foram liberados. E essa negociação envolveu a Arábia Saudita. Você lembra que houveram 2 ingleses e um marroquino que foram presos ali na, entre aspas, República Separatista de Donetsk, né? E foram até condenados à morte, iriam morrer, coisa e tal, 2 ingleses e um marroquino e coisa e tal. E tinham mais outros soldados que tinham sido presos, né? Soldados estrangeiros, e a perspectiva também era muito ruim para eles e coisa e tal. Então, foi uma negociação que aconteceu ontem também, toda essa negociação foi junta, e isso daí é graças à intermediação da Arábia Saudita. Então, a Turquia e a Arábia Saudita entraram para ajudar a liberar os 10 prisioneiros de guerra estrangeiros, foram liberados, eles estão na Arábia Saudita. Não há informações se também, da mesma forma como acontece com os líderes do regimento Azov e os líderes lá do batalhão de marines ucranianos, vocês vão ter que ficar na Arábia Saudita pelo período da guerra, né? Pode ser que tenha havido esse tipo de negociação, ou se eles vão poder retornar para os seus países, né? Porque o problema é que muitos ali, eles têm nacionalidade marroquina, por exemplo, mas o marroquino já morava na Ucrânia. A família dele é na Ucrânia, né? Ele já tinha imigrado para a Ucrânia, ele foi nascido no Marrocos, mas estava na Ucrânia. Então não se sabe se vão liberar eles para voltarem para os seus países, ou se eles vão ser obrigados da mesma forma a ficar na Arábia Saudita até o final dessa guerra, né? De qualquer forma,
para quem estava com pena de morte, né? É uma coisa extremamente positiva isso. Tá uma celebração enorme lá na Ucrânia, realmente parabéns ao pessoal que negociou isso daí. Conseguiram sair do outro lado. O resultado, eu não conseguiria imaginar um resultado melhor do que esse para esse caso, né? Tem aqui também mais os vídeos do pessoal entrando nos ônibus, tá vendo? Foi bastante gente. Os prisioneiros aqui, aí chegando aqui na Ucrânia, e o pessoal beijando o chão da Ucrânia. Muita gente mesmo, né? Enfim. E lógico, o pessoal russo não gostou nem um pouco disso, né? O Girkin, o Strelkov, falou que achou um absurdo, que foi traição, e está culpando o comandante do batalhão Vostok, que é o Khodorkovsky, ele que seria o culpado por isso. Você lembra quando eu falei que eu descobri que o Khodorkovsky estava envolvido no processo de rendimento do Azov em Mariupol? E agora parece que ele que nos traiu e coisa e tal, isso é traição, não sei o que lá. Mas não, o que aconteceu aqui, na verdade, é muito simples, né? O combinado desde o início foi isso. Os combatentes ali na Azovstal só se renderam porque isso foi o combinado, que eles seriam devolvidos depois em trocas de prisioneiros, né? E o que está acontecendo agora? Como a guerra do Putin não está indo tão bem, o pessoal já começa a perceber que existe uma chance grande da Rússia perder essa guerra. E aí até os próprios oficiais russos começam a perceber que eles têm que começar a cuidar da vida deles, né? Tipo assim, se eu começar a cometer crime de guerra aqui, romper contrato, romper acordo e coisa e tal, eu vou me ferrar nessa história. Não dá para dizer numa guerra dessas que, não foi ordem do superior, eu recebi ordem, executei ordem. Não tem essa, o cara começa a ter que corrigir esse tipo de coisa. Então provavelmente houve esse acordo com o Khodorkovsky, que é o comandante do regimento lá de Vostok. Desde o início, o acordo foi lá na rendição, lá quando os ucranianos se renderam em Mariupol, e até agora a liberação deles, né? Ou seja, o cara tá tampando os buracos dele, não quero ser acusado de crime de guerra. Aqui o acordo foi feito, os caras foram devolvidos, né? E aqui também liberaram 5, o que eles chamam aqui de mercenários britânicos, né? O total de 5 britânicos que estavam lutando do lado da Ucrânia, que foram capturados também. Aí o cara tá aqui, não, isso é incrivelmente estúpido, não sei o que lá. Não, meu amigo, o pessoal já está preparando para o fim dessa guerra, já vê que o Putin vai perder, o pessoal começa a se preparar para isso, né? Agora, o mais legal de tudo foi em troco de quem esses caras foram liberados, né? Porque o que aconteceu? Na verdade, essa troca toda foi em troca de 55 prisioneiros de guerra russos oficiais. Então, houveram oficiais que foram capturados, muitos oficiais foram capturados, por exemplo, agora em Kharkiv, então foram devolvidos, e mais o Medvedchuk. Lembra o Medvedchuk, que é um amigo do Putin? O Putin é padrinho da filha do Medvedchuk, tem uma relação entre eles que é quase de família. E ele era o homem ele provavelmente era quem o Putin queria colocar no poder na Ucrânia, quando o plano original dele era esse, era derrubar o Zelensky, botar o Medvedchuk no lugar do Zelensky. Então esse era o plano original do Putin, e o Medvedchuk ele fugiu, mas conseguiu ser capturado pelos ucranianos, e ele estava nessa troca, né? Aí o pessoal falou que, pô, que beleza, né? E uma observação, os oficiais que foram trocados não são oficiais graduados, tá? Oficial baixo, né? Mas, de qualquer forma, 55 por 215 mais 5 mais 10 é bastante coisa, né? Uma troca bem significativa aí. E quanto ao Medvedchuk, bem, não vale nada mesmo, é um lixo completo que vai lá para a Rússia. Todas as propriedades dele já foram confiscadas na Ucrânia de qualquer forma. Bom, então, excelente esse negócio dos prisioneiros lá, um ótimo negócio que a Ucrânia fez. Agora vamos ver como é que está a mobilização na Rússia. Como eu falei para vocês, haveria protestos. Se seriam grandes ou pequenos, a gente não sabe. E realmente foram muito grandes aqui. Moscou, cheio de gente protestando, em várias outras cidades também, Ekaterinburg, São Petersburgo, ou seja, o pessoal realmente não quer ir. Aqui, cidades menores também, Novosibirsk também fez uma grande manifestação aqui, e como é esperado também, a polícia acabou prendendo muita gente. Normal, a polícia russa é truculenta mesmo, abafaram os protestos contra a guerra no início da guerra, abafaram também os protestos contra a mobilização agora. Mas é importante ver como o pessoal foi protestar mesmo assim. No final, mais de 1.300 detidos na Rússia com os protestos contra a mobilização, né? Muita gente mesmo.
Agora, é o que eu falo para você. Esse protesto aqui, a gente sabe que a polícia iria abafar. Não tem como, o pessoal está desarmado, a polícia vai lá e abafa o protesto rapidamente, né? Inclusive, abafou o protesto, prendeu as pessoas e ainda deu... O pessoal que era homem jovem já recebeu a cartinha, meu amigo. É, ali mesmo, foi preso no protesto, aqui a cartinha para você levar, para você se apresentar, fazer a mobilização e coisa e tal, né? Inclusive tem esse caso aqui muito curioso do cara aqui, esse machão aqui, falando, não, porque eu sou a favor da Rússia, temos que defender a Rússia, não sei o que lá, vou mobilizar sim e coisa e tal. E aí os guardas não compraram muito a ideia dele. Não, peraí, não, você tá indo para onde? Onde é que você vai? Coisa e tal. Peraí, qual cidade, né? Acabou que o cara, na verdade, não, ele estava falando isso aqui para tentar escapar dos guardas e acabou... acabou sendo preso e levado para mobilização ali mesmo. Já foi para o ônibus, já vai para o quartel automaticamente, né? Enfim, olha só, é o que eu falo para vocês. Esse tipo de mobilização, né? A polícia prendeu 1.300, a gente sabia que a polícia iria abafar a manifestação de hoje. Não é esse tipo de manifestação que vai... não é esse tipo de manifestação que vai derrubar o Putin. Não é isso, o pessoal está desarmado. O grande problema é o seguinte, agora esse pessoal que recebeu a cartinha, que foi para lá, eles vão ir para a guerra, vão receber um rifle, vão aprender a lutar. E não vão ficar satisfeitos com isso, eles foram obrigados. O problema todo vai ser quando a Rússia perder essa guerra, mesmo apesar da mobilização, porque a gente sabe que vai perder, isso não vai fazer tanta diferença assim no cenário global da guerra, e aí esse pessoal, depois de derrotado na guerra, tiver que voltar para Moscou com rifle. É aí que o Putin cai. Porque aí não é mais tão fácil barrar esse pessoal, entendeu? Não é mais tão fácil a polícia fazer as maldades lá com o pessoal, prender todo mundo, esse pessoal vai estar armado, fica muito mais difícil. Bom, e além dos protestos contra a mobilização, teve evidentemente o pessoal tentando sair da Rússia a todo custo. Muito engraçada a quantidade de gente querendo fugir da Rússia, né? As passagens aéreas esgotaram para todos os lugares. E detalhe, é o que eu estou falando para vocês, o governo russo ele já proibiu jovens acima de 18 anos, ele fala entre 18 anos e 65 anos, né? Mas lembra, a idade média, a expectativa de vida dos homens na Rússia é 66 anos. Então você dizer que todos os jovens entre 18 e 65 anos têm que ficar, todo mundo, né? Todos os jovens maiores de 18 anos têm que ficar. Enfim, já estão proibidos de sair do país, já não conseguem. A questão que está acontecendo aqui é o quê? Mesmo outras pessoas que não estão nessa mobilização imediata e que não estão nessa faixa, estão querendo fugir, porque, meu amigo, está na cara que esse negócio vai dar ruim. Se não der ruim deles serem chamados, vai dar ruim da economia russa ficar pior ainda do que já está, né? Então, muita gente fugindo, teve um verdadeiro enxame de voos aqui, saindo de Moscou, São Petersburgo, para qualquer lugar do mundo, principalmente para Turquia, Geórgia, Armênia, que são lugares que não exigem visto de russos, né? Então os russos podem sair rapidamente. Um monte de gente tentou vazar aqui, né? Aqui, ó, esse aqui é o aeroporto Vnukovo, se não me engano, esse aqui é o aeroporto de Moscou. E lotado de gente tentando vazar dessa mobilização, né? Se vão conseguir ou não vão conseguir, eu não sei. Mas que estão tentando sair, estão. E preço da passagem foi a valores absurdos. Parece que teve um voo para o Catar com valores estratosféricos de passagem e que vendeu tudo, lotou tudo. Mesmo pessoas mais velhas, né, saindo, pessoal rico querendo sair de lá, né? Porque é aquilo que eu falei, vai dar ruim para quem ficar, né? Aqui, ó, identificaram um trânsito anormal, embora esteja verde, ou seja, indicando que não está engarrafado propriamente, mas um trânsito muito acima do normal entre Moscou e São Petersburgo, tá vendo aqui? Ó? Isso aqui é o quê? É o pessoal de Moscou indo para São Petersburgo para tentar atravessar a fronteira da Finlândia, fugir pela fronteira da Finlândia. Ainda é o único país europeu que ainda está aceitando russos por fronteira terrestre, né? Aqui a Letônia, Estônia e Lituânia já fecharam a fronteira e a Finlândia, no momento, é a única que está aceitando os russos, mas eles já avisaram que não vão mais aceitar justamente porque está tendo uma inundação de russos lá, uma quantidade enorme de russos fugindo da Rússia nessa situação. Evidentemente, alguns vão ficar por lá, outros vão para outro país. A situação dos caras querem sair da Rússia, não interessa. Vamos sair daqui, onde for, depois a gente vê para onde é que a gente vai. Aqui, ó, essa fila de carros aqui, ó, é o pessoal cruzando a fronteira entre a Rússia e a Mongólia.
o pessoal fugindo lá do outro lado, né? A Mongólia, para quem não sabe, é aqui, ó, fica aqui próximo à China, do outro lado aqui. Mas por que o pessoal está fugindo tanto para aqui, para a Mongólia? É porque, lembra, a Rússia ela tem o costume de puxar muitos, de fazer muito mais inscritos em regiões aqui mais a leste, né, que são regiões mais pobres na Rússia, do que em Moscou. Moscou provavelmente eles vão pedir vão fazer poucas mobilizações ali, vão chamar poucas pessoas, por quê? Porque tem muito filho de político, tem muito filho de gente importante, muito filho de rico. Aqui não, aqui só tem filho de pobre aqui, aí eles chamam com vontade ali, aí o pessoal já está vazando para a Mongólia. É um país também que é relativamente fácil deles conseguirem atravessar a fronteira, tá uma fila de carro para passar ali, né? Aqui é a fronteira com a Geórgia, também. Geórgia é aqui, nesse lugar aqui no Cáucaso, né? Então é outro país também que os russos conseguem com certa facilidade entrar. E mais uma vez a gente está vendo aqui, ó, engarrafamento, um monte de gente indo lá para a Geórgia. E além disso, a gente tem visto também um monte de ataques a centros de recrutamento, né? Isso já aconteceu em algum lugar aí, algum tempo atrás, no início da guerra, quando o recrutamento era voluntário. Agora que é obrigatório, imagina, né? Aqui também um outro centro de recrutamento que foi totalmente destruído, né? Queimado por pessoas. Ou seja, essa mobilização não vai ficar bem para o Putin, não. Como eu falei de novo, mais uma vez, não vai ser aqui, agora, que eles vão derrubar o Putin, não é isso. Se tiver alguma coisa agora que está tendo contra o Putin, seria lá dos Siloviki, lá dos poderosos na Rússia contra ele. Pode ser que eles já estejam de saco cheio do Putin, já estão vendo que o negócio está indo para dar ruim, né? Mas não vai ser revolta popular isso daqui. Aliás, o patriarca Kirill falou que, olha só, falou para os russos não tratar os ucranianos como inimigos. Os ucranianos estão em perigo e alguém está tentando transformar a nação ucraniana em um estado hostil à Rússia, né? Quem será essa pessoa que está fazendo isso, né? Obviamente é o Putin, né? Então, assim, pode haver revolta desse pessoal, do Siloviki. O patriarca Kirill é um deles. São amigos do Putin, mas mesmo os amigos do Putin, em algum momento, podem olhar e falar, pô, esse negócio já está indo longe demais. Agora, o problema todo, se a gente pegar a história da Rússia, todas as revoluções que aconteceram, não é quando é feita a mobilização que cai a cabeça do Estado. É quando os soldados voltam de uma derrota. Isso aconteceu em 1917, na derrota da Primeira Guerra Mundial. Foi quando voltaram os soldados derrotados da Primeira Guerra, porque aí chegou uma multidão de gente que tá puta de ter sido mandado para a guerra, todo mundo armado, sem nenhuma perspectiva de vida. Então ou faz a revolução, ou eles acham que nada vai resolver, e aí derrubaram o regime czarista, né? A mesma coisa em 91 também, o pessoal voltando do Afeganistão, o Gorbachev acabou com a guerra do Afeganistão, voltaram os soldados de lá, um monte de soldado também derrotado, puto da vida de ter sido mandado para o Afeganistão, viu um monte de colega morrer, mas ele tá voltando, tá com uma arma. Aí acabou a União Soviética em 91 também com esse tipo de situação. É neste momento que vai ser o problema do Putin. Daqui a, sei lá, uns 6, 7 meses, quando essa guerra acabar e a Rússia sair derrotada, aí, meu amigo, é que a coisa vai pegar para o Putin, né? Bom, então é isso daí. Falamos sobre essa parte fora daí. Vamos dar uma olhada no que tem de diferença aqui no nosso mapa. Aqui na região de Kharkiv, né, Luhansk, não tem grandes diferenças, ainda estamos na mesma situação de antes. Teve algum avançozinho aqui, mas nada muito significativo no final das contas. Só algumas correções aqui de mapa que o pessoal colocou, né? Continua o ataque a Lima e aqui em Bielorrivka em direção a Lysychansk. De novo, parece que ontem teve uma tentativa dos russos de retomar a parte leste de Kupiansk, né? Lembra que Kupiansk é dividido pelo rio Oskil. Os russos ontem tentaram retomar essa parte aqui, não conseguiram. Os ucranianos já estabeleceram uma defesa boa nessa região aqui. Então agora as coisas aqui não tiveram muita mudança. Como eu falei, né, um dos efeitos dessa mobilização do Putin vai ser uma melhora, um pouco da melhora de autoestima nas tropas russas que estão ali, né? Pelo menos o pessoal vai sentir, olha só, pelo menos o Putin está fazendo alguma coisa, não está abandonando a gente aqui completamente, né? Mas está abandonando, tá? Porque essa coisa do Putin desesperado de fazer mobilização não vai resolver nada, não.
como mostra a situação ontem aqui em Kherson. Em termos de avanço de tropas, não teve grandes coisas não, mas se você olhar aqui, olha só, teve um festival de destruição em Kherson. Isso aqui é um ataque ucraniano aqui à região, dentro da cidade de Kherson, foram vários ataques simultâneos ao longo de alguns minutos, em vários lugares de Kherson, tá vendo aqui? Tem um lugar aqui, outro aqui, não foi um ataque só, foram vários ataques na região lá de Kherson, aqui filmado essa parte aqui. Um desses ataques foi no prédio do sistema de resposta de emergência, resposta operacional rápida lá em Kherson, que provavelmente está sendo usado como alojamento dos russos ali em Kherson, né? Então foi atingido à noite, provavelmente pegou muito russo dormindo lá, excelente. Aqui teve uma outra fábrica que também era um lugar de armazenamento de munição e equipamento dos russos. Ele falando aqui, não tem nem como saber, foi um monte de lugares, um monte de pontos dentro da cidade que foram atacados, né? E outro ponto de ataque foi o principal departamento de emergência de defesa, um prédio grande que tem lá, e aí a gente tem a imagem que estava sendo usado pelo comando das forças russas ali na região, e a gente tem a imagem aqui, realmente o prédio ficou totalmente destruído pelo visto, né? Se tinha russo ali, o pessoal não se saiu bem. Tem mais um vídeo aqui do mesmo prédio totalmente destruído, né? O fato dos ucranianos estarem atingindo vários pontos dentro da cidade de Kherson é sinal que muito provavelmente a expectativa deles com relação à ofensiva para retomar a cidade deve ser bem próxima, né? Tem mais umas imagens aqui da lateral do prédio. Realmente muito entulho, prédio totalmente destruído. Então a cidade de Kherson ontem foi o principal ponto de ataque dos ucranianos, mas não foi o único. Aqui está falando de novo também que foi ataque em Kherson e também ataque em alojamentos russos e em lugares de travessia do rio. Então teve muita coisa sendo atacada ontem em Kherson mesmo. Aqui só dá para ouvir o barulho, tá? Não dá para ver muita coisa nesse daqui não, né? Aqui teve uma pontezinha sobre o rio Ingulets, que foi destruída também pelos ucranianos. Aqui, essa ponte aqui próxima de Novotimofivka. Vamos dar uma olhada aqui no mapa, porque dá para entender melhor a gente olhando aqui. Deixa eu pegar esse outro mapa aqui que... Não, aqui já carregou. Lembra, a principal ponte, o rio Ingulets é esse rio aqui, né, que desemboca no Dnipro. A principal ponte sobre ele é aqui em Darivka, ela já foi destruída pelos ucranianos. Mas tem outras pontes, a gente falou sobre isso na época, tem outras pontes, mas são pontes menores. Essa particularmente era aqui, ó, Novotimofivka, tá vendo? Era uma pontezinha pequenininha aqui. Era uma das pontes que ainda estava operacional, mas dá para ver mesmo que é uma ponte bem... pequenininha, não dá para transportar muita coisa, mas dava para passar carro, por exemplo, e agora já foi destruída, provavelmente porque estava sendo usada pelos russos, então os ucranianos foram lá e destruíram essa ponte também, onde fica aqui essa passagem, né? Então, mais uma etapa aí do plano de impedir suprimentos. Não foi só na região de Kherson que a gente teve esses ataques ontem, tá? A gente teve também aqui em Yenakievo, que é na região de Donetsk, a parte ocupada pelos russos. Segundo está dizendo aqui, era um local de alojamento de tropas russas também. Não se sabe exatamente o que era ali, mas era mais tropa russa, foi atingida por HIMARS. Aqui, ó, uma grande destruição em um depósito de munição em Luhansk, em Alchevsk, aqui, ó, em algum lugar por aqui, Alchevsk, né, próximo a Luhansk. Aquele outro lugar é aqui próximo a Donetsk, e a Nekilev é aqui, ó, onde foi aquele outro primeiro que a gente mostrou, e agora esse outro aqui em Alchevsk, que é justamente essa explosão aqui, ó, grande, tá vendo? Explodiu completamente o depósito, e aqui tem a imagem depois, em Alchevsk, um vídeo que fizeram depois, do lugar depois do ataque. Dá para ver que ficou totalmente destruído. É essa explosão aqui, que realmente foi uma explosão muito grande nesse prédio que estava sendo usado como depósito de munição ali, né? A HIMARS está cantando, hein?
Aqui na Crimeia, em Sevastopol, há pouco tempo atrás, aí teve uma explosão, parece uma explosão grande aqui em Sevastopol, hein? Pelo tamanho disso daqui, realmente uma explosão muito grande. A gente não sabe ainda o que foi exatamente, não temos informação do que foi atingido, em que ponto da cidade de Sevastopol isso aconteceu, se foi um navio no mar, pode ser, né? Mas enfim, por hora a gente só sabe que houve uma grande explosão ali. E também, também na Crimeia, mas não em Sevastopol, aqui nessa região de Jankoy, teve também um drone que eles atiraram, tá vendo? Conseguiram, os russos derrubaram um drone na região lá. Agora, a questão toda o que o pessoal está falando aqui, é que é um drone russo. Os russos derrubaram o próprio drone russo. Ou será que os ucranianos... Tem até imagem do drone andando aqui, ó. Viram o drone e derrubaram ele. Só que é um drone russo pelas marcas que está aqui. Aí a grande questão, né? Será que os ucranianos estão disfarçando, estão usando drones russos para fazer espionagem ali? No final das contas, esses ataques que estão acontecendo na Crimeia são russos revoltados com o próprio governo russo fazendo ataques ali, né? Ou seja, ficou uma grande dúvida aí. Esse drone que foi derrubado lá na Crimeia, ali em Jankoy, justamente porque... tá aqui, Jankoy. O Alexei Orestovich fez uma palestra ontem, fez uma live ontem e falou sobre a situação da mobilização, e não tem nenhuma novidade aqui no que ele falou, tá? Mas o que eu acho interessante é que ele colocou alguns pontos aqui que realmente a gente já tinha mencionado, né? A situação no front, a mobilização não vai fazer grandes diferenças, mas pode ser que ajude a moral dos soldados, como eu falei, e os russos vão logo mandar gente já para frente de batalha, tá? Aquilo que eu falei também, tem gente falando assim, não, que vão começar a mobilizar agora, e só daqui a 2 meses que vão mandar para frente de batalha. Não, os russos estão desesperados, porque eles não estão conseguindo segurar os ucranianos. Eles vão mandar amanhã, aquele pessoal lá, eles vão botar uma arma na mão do sujeito e mandar para frente de batalha, não vai ter essa não. E isso pode fazer uma diferença, isso torna mais difícil a vida dos ucranianos, não tenha dúvida. O quanto efetivo vai ser, a gente não sabe, mas que vai ter alguma eficácia, vai, né? Outra coisa que ele coloca aqui é que existe a chance de que agora sejam levantadas talvez as restrições de atingir território russo sejam levantadas, porque agora se a própria Rússia está dizendo que é tudo território russo, então por que vai limitar o ataque a território russo, né? E aí a coisa pode ficar muito interessante para a Ucrânia, porque os alvos dentro da Rússia podem se tornar muito mais interessantes do que os alvos dentro da Ucrânia, né? Os depósitos de munição, estações de trem, esse tipo de coisa, podem ser alvos muito interessantes por lá. Enfim, ele falou que do ponto de vista diplomático ele está esperando mais sanções contra a Rússia e não vai ter nenhuma chance de negociação, de fazer cessar-fogo, que é o que a Rússia quer, né? A ideia toda da ameaça do Putin de usar armas nucleares é para fazer com que o Ocidente peça a Ucrânia para negociar, mas a Ucrânia não vai aceitar negociar de forma alguma isso daí, né? E, de fato, a gente vai ver que isso tem realmente... já está se falando em mais um pacote de sanções na Europa. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra falou também sobre essa mobilização e falou que acha que vai ser muito pouco provável que isso faça alguma diferença. Ou seja, vai ter algum impacto, mas no final das contas muito pouco provável, porque claramente isso foi um movimento de repente, um movimento de susto. Não foi um movimento planejado. Se o Putin quisesse fazer isso de forma planejada, teria feito de forma diferente. Do jeito que foi, claramente demonstra que foi de susto, porque se viu acuado pelo avanço ucraniano em Kharkiv, e essas tropas novas, sem vontade de lutar, sem ter a estrutura adequada para formação e coisa e tal, vão fazer muito pouca diferença na frente de batalha. Eu tendo a concordar com eles, acho que vai fazer muito pouca diferença mesmo, né? O Biden criticou o Putin, particularmente a fala dele sobre armas atômicas. É aquele negócio que eu falei, armas atômicas, o fato de ele ter levantado esse blefe, e até como todo blefador amador falar que não, eu não estou blefando e coisa e tal, é sinal de que ele está desesperado, porque essa cartada de você ameaçar arma atômica é realmente a última coisa que ele pode fazer nesse caso. E agora só resta ao Ocidente tirar o Putin do poder. Não dá para aceitar um cara desse tipo que ameaçando a arma nuclear a qualquer momento, né? Então realmente foi tipo assim, o fundo do poço do Putin.
O que ele vai fazer além disso é pouco provável de ver alguma coisa. O que ele espera é que o Ocidente faça alguma negociação para os russos manterem alguma coisa na Ucrânia, mas ele sabe que muito provavelmente ele vai perder tudo por lá, né? O Biden foi muito duro com o Putin, já falou que vai manter todo o apoio à Ucrânia, vai mandar mais armas para a Ucrânia, vai manter o apoio completo. Aqui, eu trouxe essa notícia aqui só para expor esse tipo de coisa. É impressionante como é que esses jornalecos brasileiros colocam esses supostos professores. Não, Estados Unidos farão guerra de versões e tentarão jogar o mundo contra Putin. Caramba, que guerra de versão. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não tem versão, não tem alternativa, não tem nada. A Rússia invadiu a Ucrânia. Isso é a única verdade. Esse papo de guerra de versões, de equivaler os dois lados da coisa, é só a Rússia que interessa isso. Porque eles sabem que fizeram errado, eles invadiram outro país. A Ucrânia não estava ameaçando em nada a Rússia, não tinha nenhuma arma nuclear na Ucrânia, não tinha nada que desse a entender que a Ucrânia tivesse algum interesse em atingir a Rússia. Ao contrário, a Rússia invadiu a Ucrânia por pretensão política do Putin, por pretensão imperialista. Então fica esse pessoal, esses mané aqui no Brasil, a imprensa... E aí é até engraçado que o pessoal fala assim: ah, Peter, mas você está com a visão muito da mídia tradicional de ser a favor do... Que coisa! A mídia tradicional aqui no Brasil é totalmente a favor da Rússia. Isso daqui é ser a favor da Rússia. Dizer que é neutro nessa guerra é ser a favor da Rússia. Não tem equivalência. A Rússia invadiu um outro país. É 0% de razão para os russos e 100% de razão para os ucranianos. Em outros conflitos, você pode até ter alguma coisa ali, alguma dúvida sobre quem é que tomou a iniciativa, o que é que aconteceu. Aqui não dá para ter isso, porque, é claro, a Ucrânia estava em paz, estava tranquila, tentando arrumar a economia dela, e aí vem o russo e invade lá. Um absurdo completo esse tipo de coisa sob qualquer aspecto, né? E dá para ver que o mundo vai ficar do lado do Zelensky. Ele foi aplaudido de pé na ONU, no discurso que ele fez, né? Ele foi um dos últimos a falar, ele falou por videoconferência, por telão, mas foi muito aplaudido e não tenha dúvida nenhuma que o mundo vai ficar do lado do Zelensky. Os ministros do G7 já falaram que eles vão buscar uma nova onda de sanções contra a Rússia, ou seja, aumentar ainda mais a pressão contra a Rússia, e não vão deixar de apoiar a Ucrânia. E mais do que isso, Israel está começando a ajudar a Ucrânia também, muito em função dos russos estarem fazendo negócio com os iranianos, estarem usando drones iranianos. E, sinceramente, vocês viram os drones iranianos? Que só funcionam durante o dia, erram pra caramba, falham pra caramba, e agora os ucranianos vão receber os drones israelenses para combater a Rússia com os drones iranianos. É muito problemático para os russos esse tipo de coisa. Eles estão certamente se alinhando à escória do mundo, a quem sobrou que aceita ainda alinhamento com eles, né? Neste momento é uma vergonha qualquer posicionamento que não seja apoio incondicional à Ucrânia. E a coisa parece que vai ficar ruim lá na Rússia, hein? Parece que já estão propondo carne alternativa feita de moscas e larvas para combater as sanções lá na Rússia, né? Pois é, olha aí o globalista das larvas lá na Rússia, né? Lá, meu amigo, vai ser muito pior. O Putin é globalista muito pior que todos os outros. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.